Olá, mulher governante, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa sétima e última aula da semana da Gênese. Passou rápido, não foi? E hoje nós iremos tratar de um tema aqui maravilhoso, importantíssimo, fechando com chave de ouro essa semana. Nós, desde o primeiro dia, estamos olhando para cada dia da criação e tirando dali o princípio que Deus aplicou e trazendo isso para o contexto da nossa própria vida. E hoje nós vamos falar sobre aquele versículo maravilhoso que fala que Deus descansou. Então hoje o nosso tema é descanso estratégico. E por que estratégico? Você vai entender, né, ao longo dessa aula. Estratégico porque ele precisa ser intencional, precisa ser de propósito, você precisa escolher viver esse descanso estratégico. Mas, sabe, a partir do momento que você compreender, entender o valor e o propósito do descanso, isso vai mudar tudo na sua vida. Sabe, mulher, descanso não é sinônimo de fraqueza. Eu sei que muitas pessoas por aí falam isso, a gente ouve muito. Dormir é para os fracos, descansar é para os fracos. Não. Na verdade, o descanso, ele é o segredo para a nossa aceleração. Então, quanto mais a gente entende e pratica o descanso a cada semana ou em intervalos menores que sejam na nossa vida, nós conseguimos acelerar, nós conseguimos crescer mais e nós conseguimos desfrutar de uma vida realmente de qualidade. E é essa vida que Deus tem para você e para mim. A palavra diz que Ele veio para nos dar vida, e não qualquer vida, está escrito lá, vida em abundância. Então, para eu viver essa vida em abundância, o descanso estratégico precisa fazer parte da minha rotina. E sabe, eu posso imaginar, e eu sei exatamente, eu entendo onde muitas de vocês estão e como vocês se sentem, porque eu também já estive nesse lugar, de muita loucura, de muita correria, de muita exaustão, sem ter tempo para nada, sem ter tempo nem para gente, sabe? O que é você não ter tempo para pintar uma unha, você não ter tempo para cuidar de um cabelo, você não ter tempo, mulher, de nem sequer tomar um banho com tranquilidade, não cuidar de você. Você cuida de todo mundo, mas não cuida de você. Você fica sempre por último, sabe? Renegada para lá. Se der, eu faço. Ei, essa não é a vontade de Deus para você. Então, quantas vezes nós até paramos para descansar um pouco, mas aí vem aquela vozinha na nossa cabeça, sabe, nos cobrando, nos fazendo sentir culpadas, dizendo: o que você está fazendo aí, sentada nesse sofá? Olha o tanto de louça que tem lá na pia para você lavar. E a tua caixa de e-mail, tu já olhou? Tanto de e-mail que tem para você responder? Tu já viu o teu WhatsApp? Como que tá cheio de mensagem das pessoas, sabe? E aquela reunião que vai ter na igreja? E aí você sente que nunca faz o suficiente, mas deixa eu te falar, a gente precisa aprender a tomar as rédeas, sabe, da nossa vida e escolher que nós teremos sim tempos para pausa, para descansar, para desfrutar de boas coisas. Coisas simples na nossa vida. Gente, qual foi a última vez que você acordou sem já estar se sentindo atrasada? Já naquela correria, não dá para tomar café, vou tomar café, eu compro na rua, tomo lá na empresa. Então, qual foi a última vez que você realmente está balançando tudo aqui? Eu mexo na mesa, balanço o computador. Qual foi a última vez que você, mulher, acordou tranquila, relaxada, foi tomar o seu banho tranquila, sem pressa, veio, arrumou seu café todo bonitinho, café da família, todo mundo tomou aquele café junto, desfrutando de momentos tão simples como esses, mas tão incríveis. E aí sim, a partir disso você partiu para o mundo lá fora, para enfrentar todos os desafios que precisam. Então, qual foi a última vez que você conseguiu ter esse tempo de qualidade na sua vida?
Então, por isso que essa aula, esse assunto de hoje, ele é tão importante para nós. Sabe, burnout não é cansaço. Porque quando você se cansa, se você dormir e tiver uma boa noite de sono, você se recupera. A síndrome de burnout não. Sabe, você começa a perder o brilho nos seus olhos, a sua alma fica esgotada. E aí você começa o quê? A agir no piloto automático. Fica parecendo um zumbi. E isso não faz nenhum sentido. Então, se você olha para a sua vida hoje e você enxerga muito cansaço, um cansaço que, por mais que você durma 10 horas, você acorda do mesmo jeito, isso não está certo. Isso não é só cansaço. Isso está acontecendo porque você, com certeza, se desligou da fonte. E sabe quem é a fonte? Jesus é essa fonte. A palavra de Deus é essa fonte. Então, hoje, nessa aula, eu vim te trazer uma verdade libertadora. Eu vim te dizer que sua exaustão, mulher, não é sinal de santidade. Sua exaustão hoje é sinal de falta de confiança. Então, hoje nós vamos aprender a desligar o nosso motor, mas sem desligar o nosso propósito. Vamos lá? Agora vamos falar um pouco sobre neurociência, o modo DMN, né? Nós usamos a neurociência aqui como uma aliada para nos auxiliar a compreender ainda melhor o que a palavra de Deus já nos mostra. Então, algumas podem estar pensando assim: Denise, mas se eu parar, eu perco tempo. Isso é mentira. A Bíblia já provou que é mentira. Mas a neurociência também já provou que esse pensamento é mentiroso. Você sabia que o nosso cérebro ele tem 2 modos principais de funcionamento? O primeiro é o modo executivo. Então, esse modo executivo é quando você está trabalhando, focada em algo. Focada. Você está estudando, está focada, está resolvendo problemas, está pagando contas. É literalmente o modo de trabalho mesmo que todas nós vivemos. Só que nós temos o outro modo, que é o modo DMN, rede de modo padrão. E ele só ativa, preste atenção como isso é lindo e como está alinhado com a palavra. Ele só é ativado quando nós não estamos fazendo nada focadas. Como assim, Denise? Simples. É aquele momento em que você está tomando um banho, relaxante, tranquila, sem estar preocupada. É aquele momento que você faz uma caminhada. É aquele momento que você para olhar para o céu e contemplar a criação de Deus. Qual foi a última vez que a gente, fez isso? Que nós olhamos para o céu e dissemos, nossa, como a criação de Deus é linda. E sabe o que acontece no nosso cérebro quando estamos nesse modo DMN? Ele consolida a memória. Ou seja, ele consolida tudo aquilo que você vem aprendendo, vem lendo, vem estudando, vem descobrindo. Ele também limpa as toxinas neurais. Assim como a gente limpa a nossa bagunça em casa, no nosso cérebro também precisa haver essa limpeza. E o mais importante, ele conecta ideias distantes. Ou seja, ele libera criatividade. Gente, olha que poderoso isso. A criatividade, ela vem para você, um insight vem, uma grande ideia vem, uma resposta de Deus vem para nós. Não é quando a gente está na correria, na loucura, na exaustão, não é. É quando nós paramos, relaxamos, descansamos e estamos a desfrutar de um momento assim. Sabe, os grandes gênios do mundo tiveram suas grandes ideias que mudaram o mundo em momentos assim. Debaixo de uma árvore, por exemplo, Newton ele teve a sua grande ideia debaixo de uma árvore. Ele estava ali, contemplando, pensando na vida. Veja como isso se alinha com a palavra. Porque Deus ele não vai falar conosco no meio da loucura, no meio da ansiedade, da agitação, da preocupação. A palavra diz, aquietai-vos. Olha só. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então muitas vezes você está aí pensando, nossa, faz tempo que eu não ouço Deus falar comigo. Eu queria
tanto ouvir Deus, mas eu não consigo. Claro que você não consegue. Se você está vivendo nesse ritmo desenfreado, de correria para cá, correria para lá, é só na rede social perdendo seu tempo, olhando a vida dos outros, sabe? Você não vai ouvir. E você sabia que Deus fala o tempo todo? A palavra fala isso. Deus, ele está falando o tempo todo. A pergunta é: quem está disposto a ouvi-lo? Quem está pronto para ouvir a Deus? Será que eu estou numa condição de conseguir ouvir a Deus? Mas aí eu aprendo. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Então olha só, nesse aquietar há um poder muito grande. Gente, deixa eu ler um verso para você aqui que é maravilhoso. Lá em Isaías 30:15, ele diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Então, mulher, quando você não descansa, você impede o seu cérebro de entrar nesse modo DMN. Você fica lenta, você toma decisões ruins, sabe? Então, descansar não é um luxo de preguiçosa. Descansar é uma estratégia biológica para que você possa performar em alto nível. Então, quando você não dorme direito, por exemplo, você não descansa, você não governa, então você só sobrevive. Meninas, entendam a lógica do reino, preste atenção aqui. Na palavra diz que a flecha, ela tem que ser puxada para trás. Nós temos um verso que também fala sobre isso. Então, a lógica do reino é essa. Uma flecha, para ir mais longe, ela tem que ser puxada para trás. Certo? Então, esse recuo é esse nosso descanso que nós falamos. Para que a flecha possa estar preparada para atingir o alvo com força. Se você tentar atirar uma flecha sem puxá-la para trás e só atirá-la de frente, só colocar a flecha e atirar, ela não vai a lugar algum, ela vai cair no seu pé. Então, o Abraham Lincoln, ele dizia assim: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Esse afiar o machado aqui é esse descanso estratégico. Então, quem não descansa vai bater naquela árvore com um machado cego e não vai conseguir nada. Ou seja, é você trabalhar duro, com muito esforço, na força do seu braço e conseguir pouquíssimos resultados. Mas, por outro lado, quem está com seu machado afiado, quem pratica o descanso, com 2 machadadas, ele vai conseguir derrubar uma árvore, ou seja, em pouco tempo, ele fez muito mais. E aí, qual é a sua escolha? Você quer trabalhar duro ou você quer trabalhar inteligente? Uma frase para você anotar. Anote essa frase. Parar não é perder tempo. Parar é ganhar velocidade e pressão. Então vamos falar agora sobre a teologia do sábado. Qual que é o princípio, sabe, por trás do sábado? Vamos falar sobre filho versus escravo. Então eu quero ler para você agora o verso que é base dessa aula, Gênesis 2:2. Eu quero que você redobre a sua atenção aqui agora, tá bom? E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, ele descansou. Descansou. Agora pare e pensa comigo. Deus se cansa? Claro que não. A Bíblia diz que ele nem dorme e nem tosqueneja. E o que é tosquenejar? É não piscar. Então ele não pisca. Deus é diferente de nós. Deus não precisa, ele não dorme profundamente. Mas ele também não
não pisca, sabe? Como nós que estamos com sono e a gente fica assim, né? Não, não. Deus, Ele nunca se distrai. Ele não tem lapso de atenção. Deus nunca perde um detalhe. Deus nunca desvia o seu olhar por um milésimo de segundo que seja. Então, mulher, se Deus não dorme e não tosqueneja, você e eu podemos dormir. Nós podemos descansar, porque Ele é a nossa sentinela, aquele que vela por nós, está de olho em nós o tempo inteiro. Então Ele guarda a sua vida, Ele pode guardar a sua casa, os seus filhos, Ele pode guardar o seu futuro, porque Ele nunca dorme. Deus é onipotente, Ele é infinito. Mas a pergunta é, por que que Ele então descansou? Sabe, Deus aqui, Ele não descansou para recuperar energias como nós precisamos. Não, não. Ele descansou para desfrutar da sua obra. Eu vou repetir. Deus descansou para desfrutar da sua obra. Então, aqui está a chave de ouro. Vamos falar do escravo. No Egito, o povo hebreu foi escravo por mais de 400 anos. E eles trabalhavam 7 dias por semana, eles não paravam. Porque escravo, ele não para, ele não tem folga. Escravo é uma máquina. Por outro lado, o filho, quando Deus liberta o povo do Egito, Deus dá a eles uma instrução, Deus dá um mandamento, dizendo que agora eles precisam descansar, porque eles não são mais escravos. Eles agora são livres. Então, descanso, na verdade, é um ato de fé. Você sabia disso? Então, o contrário é verdade. Não descansar é uma desobediência. Você não está agindo em fé. Então, quando você nunca consegue parar de trabalhar, nunca consegue parar de se preocupar, o que você está dizendo para Deus é: Senhor, me dá licença, porque eu sustento a minha vida, eu sustento a minha casa, então eu preciso cuidar de mim. E sabe, isso é confiar em si mesma, isso é confiar na força do seu braço. Mas por outro lado, se ao final de um dia você, quando coloca a cabeça no seu travesseiro para descansar, dormir em paz, o que você está dizendo para Deus é: Pai, o mundo é teu, minha casa é sua, hoje eu fiz o meu melhor e agora eu vou dormir tranquila, porque eu sei que você não dorme e que você guarda a minha vida. Então isso é ato de fé, isso é um ato de confiança. Então olha só, descansar é a prova máxima de que você confia que Deus é Deus. E aí eu fico pensando, quantas e quantas vezes nós, com pequenas atitudes que parecem assim tão insignificantes, na verdade, com essas atitudes nós dizemos que nós não confiamos em Deus. Então essa aula aqui hoje é para te chamar de volta para esse lugar, para você olhar para a sua própria vida e identificar que não descansar não é um ato de fé, é um ato de orgulho, de desobediência, é confiar em você mesma, ao invés de confiar em Deus. Quando eu estava preparando essa aula, nesse momento aqui mesmo, Deus começou a trazer algo à minha memória que eu vivi esse ano mesmo. E eu caminho com Deus desde a minha infância. Só que eu não tinha esse entendimento sobre o sábado, sobre esse princípio por trás do sábado. Então eu, Denise, eu não praticava descanso. Eu não sabia o que significava. Então eu me lembro que Deus, ele começou a me ensinar sobre o assunto. Eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei então a colocar em prática na minha vida. Então preste atenção, a palavra de Deus, ela não mente, certo? Você confirma isso comigo? A palavra de Deus não mente. Então se Deus, ele vem na sua palavra
e estabelece esse descanso e diz que ele é possível, é porque ele é possível. Pode não ser fácil para o estilo de vida que a sociedade nos impõe vivermos hoje, sem folga, sem descanso. Então, quando você diz que você não tem tempo para isso, nem um tempo para um devocional, você está o quê? Desalinhada com esse princípio que Deus disse que é real, que funciona e que deve ser vivido na nossa vida. Então, quando Deus fala assim para nós, busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas, gente, isso não é piada. Isso é uma verdade. E se nós vivermos essa verdade, ela vai se materializar na nossa vida. Ou seja, se está na palavra e a palavra não mente, é porque é possível você e eu vivermos essa experiência. E aí Deus me lembrou de um fato que aconteceu. Nesse ano eu estava no início da gravidez, na verdade, então eu não estava me sentindo bem ali durante os 4 primeiros meses, eu não estava muito bem, eu não tinha disposição para nada. Eu olhava para mim e eu me desconhecia, porque eu sou muito ativa. E eu não conseguia fazer nada, não conseguia me concentrar em nada, era um cansaço extremo. E eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? É a gravidez, é normal nesse período. E aí eu lembro que eu tinha 3 peças para entregar para uma cliente. E eu já estava a ponto de desistir de entregar, de costurar essas peças para ela. Quando eu estava já para fazer isso, dizer, olha, não vai dar para costurar essas peças porque eu não estou muito bem. Enfim, numa noite Deus falou comigo, Deus falou assim, filha, reaja, se levante, faça as peças. Porque o valor dessas peças será uma semente para o enxoval da sua filha. Gente, aquilo ali foi um insight para mim. Então eu disse, pois bem, Senhor, se você me disse para fazer assim, assim eu farei. Então, quando foi numa segunda-feira, eu me lembro que eu fiz a modelagem daquelas peças e na terça-feira eu comecei a costurar uma delas. Quando chegou no final do dia, gente, era uma peça complexa. A peça estava pronta, mas sem nenhum defeito, sem nenhum problema para ajustar, sabe? E eu fiquei maravilhada com aquilo. Quando o meu esposo chegou e eu comentei com ele, ele falou assim, meu amor, mas isso aí é porque você já tem prática, você tem o hábito, tem o costume. Eu falei, amor, tudo bem que eu tenho a prática, mas eu vi literalmente a mão do Senhor agindo sobre mim para que eu tivesse esse resultado. Sem ele não seria possível. Sabe o que eu vi naquele dia? Eu vi literalmente o Kairos de Deus se manifestando no meu Cronos e me fazendo chegar naquele resultado excelente. Só poderia ser Deus, porque Deus ele é assim, ele está acima do tempo. Então, quando nós nos alinhamos ao que ele nos diz, ele pode aumentar o tempo, ele pode reduzir o tempo. Então, o que eu aprendi de tudo com isso? Que quando nós decidimos obedecer a Deus, a um princípio que ele estabeleceu, as coisas funcionam na nossa vida. Então, quando ele diz, me busquem em primeiro lugar, e a gente busca mesmo, nós iremos ver todas as coisas serem acrescentadas na nossa vida. Quando nós obedecemos a esse princípio do descanso, porque descanso é ato de confiança, nós iremos ver o resultado desse descanso na nossa vida. Nós teremos respostas, nós teremos aceleração, como de nenhuma outra forma nós teríamos. Então, confie na palavra, creia nessa palavra, porque ela é a verdade. E quando nós obedecemos, ela funciona na nossa vida. Então, mulher, o selo, e viu Deus que era muito bom. O descanso é esse selo que aprende a contemplar, a celebrar o que foi feito. Então, durante essas 7 aulas, nós percorremos aqui sobre vários princípios preciosos que têm a intenção de transformar nossa vida. Nós começamos lá na primeira aula falando sobre acender a luz. E aí continuamos a falar sobre gestão de emoções, falamos sobre propósito, sobre identidade,
Falamos sobre gestão do tempo, produtividade, sobre prosperidade à luz do reino, falamos sobre relacionamentos. E aqui estamos hoje falando, encerrando na verdade essa semana, com o tema do descanso. E agora aqui no 7º dia, nós precisamos olhar para tudo que nós fizemos, para tudo aquilo que nós já construímos até aqui e dizermos, está muito bom. Nós precisamos aprender a celebrar. Sabe, você só vai conseguir descansar de verdade quando você tiver uma consciência de que você fez tudo o que era possível ser feito. Por isso, mulher, pare de olhar para o que ainda não foi feito. Comece hoje a contemplar, a celebrar o que você já fez, as pequenas mudanças, sabe? Celebre os pequenos começos. Então, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, mulher, celebre. E eu trouxe, como sempre, uma prática para nós. Nós vamos fazer o nosso mini Shabá, o nome já diz, é mini. Então, ele é menor, né? Como que nós vamos aplicar isso na nossa rotina de mãe, na nossa rotina de profissional, que muitas vezes é uma rotina corrida. E eu não estou dizendo para você largar tudo e ir para um spa, mas nós vamos aplicar o quê? Micro descansos estratégicos. Micro, seja menores, né? Porções menores de descanso estratégico. Então, número 1, o sono sagrado. Pare de levar o seu celular para a cama, para o seu quarto. Sabe aquela luz azul? Ela é uma grande inimiga da nossa melatonina, que promove o relaxamento, as conexões. Então, o nosso quarto é lugar para 2 coisas apenas: intimidade e sono, só isso. Segundo, o momento off. Tire 1 hora da sua semana, se você puder. Se você puder tirar um dia, melhor ainda, para não ser útil. Espera aí, Denise, como assim não ser útil? Isso, faça algo inútil. Lembra que a gente falou aqui do modo de executivo do cérebro? Focado, sempre focado. Aqui é aquele momento para você não focar em nada, só desfrutar. Então, pente, borde, sabe? Faça algo que você gosta de fazer como um hobby. Leia um livro, saia para tomar um sorvete, para dar uma volta no shopping. Vai fazer as suas unhas, sabe? Tira um tempo para brincar com seu filho, com a sua filha. Olhe o pôr do sol, sabe? Tire esse momento off. E em terceiro lugar, respiração. Quando o caos vier, pare. Respire fundo 3 vezes. Lembre ao seu cérebro que você não está numa selva sob ataque. Hoje, mulher, nós encerramos um ciclo aqui. Hoje, literalmente, o seu velho eu, o velho homem, né, uma velha mulher, ela está o quê? Morrendo para uma nova mulher ressurgir. A palavra diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Todas as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, hoje é o tempo de você abrir mão daquilo que é velho, daquilo que não te pertence mais, para que você possa estar pronta para receber o novo que Deus tem apresentado para a sua vida. Então, esteja sensível, quebrantada, alerta, para perceber o que Deus está fazendo com você. Algo novo de Deus está chegando para a sua vida. Então agora nós vamos terminar essa aula, como sempre fazemos, com uma oração. Quero orar por você, abençoar a sua vida. Vamos orar? Então feche seus olhos e receba essa palavra. Filha, você não é órfã para ter que lutar pela sua sobrevivência sozinha. Você tem um pai e o jugo dele é suave e o fardo é leve. Eu declaro sobre a tua mente o shalom de Deus. Shalom não é ausência de guerra. Shalom é completude, é paz no meio do caos. Eu quebro a maldição da ansiedade. Eu quebro a mentalidade de escrava que acha que valor é igual a produção. Você não vale, mulher, pelo que você faz. Você vale por quem você é.
porque Deus te criou para ser. Então, entre no seu descanso agora mesmo. Desfrute da sua família. Governe com leveza. A obra já foi consumada. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, nós chegamos ao final da nossa Semana da Gênesis. Como esse tempo foi precioso para mim e creio que para muitas pessoas. Eu agradeço de coração por você ter feito parte desse projeto maravilhoso e muitas outras coisas incríveis virão por aí. Então, se você ainda não me segue nas redes sociais, já começa a me seguir para você já ficar antenada e conectada com tudo que vai continuar acontecendo por aqui nesse canal. Então, ó, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Um beijo enorme. Tchau!